Sucesso de crítica, mas não tanto de mercado, pelo menos não enquanto 0 km, o Up foi lançado aqui no Brasil em 2014 e recebeu a versão turbinada, o famoso 1.0 TSI 3 cilindros, em 2015. Carro que desde o seu lançamento gera muitas dúvidas entre aqueles mais conservadores. Afinal de contas, um motor turbinado, 3 cilindros, de injeção direta, aguenta o nosso uso, aguenta as condições difíceis de rodagem no Brasil? Para responder isso, hoje a gente está com um Up Extreme 2020 com quase 100 mil quilômetros rodados. É isso mesmo, um Up muito rodado, rodado com muita saúde, e o dono está aqui para ajudar a gente a responder essa questão que perturba muita gente. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Up tem uma história muito interessante mesmo. A primeira coisa que a gente pode traçar da sua gênese é o Up Concept, que foi apresentado lá em 2007, que seria um herdeiro espiritual do Fusca, com motor traseiro refrigerado a ar. É interessante dizer que quando esse carro foi lançado na Europa, no final de 2011, no início de 2012, ele foi lançado para substituir exatamente o Fox. Sim, o Fox, que era fabricado aqui no Brasil, lá no Paraná, e que foi exportado para a Europa a partir de 2005. Óbvio que com outro motor, na época 1.4, algumas tentativas de melhorar o acabamento, mas o mercado europeu não aceitou um veículo tão simples quanto o Fox e por isso surgiu o Up. Detalhe interessante também, Up vem de Lupo, que era o antigo carro de entrada da Volkswagen antes do Fox na Europa. Então aqui a gente tem, de certo modo, pulando o Fox, um herdeiro ali do Lupo. Bem, como eu disse, lançado na Alemanha, na Europa, no final de 2011, no início de 2012, mas aqui no Brasil ele apareceu só no começo de 2014. Sempre com motores 1.0 aspirado, que na época era novidade o EA211, 3 cilindros, família nova aqui no Brasil, mas com uma salada de versões muito confusa que começava lá no Take Up, passava pelo Move Up, Black, White e Red Up. Como é típico da Volkswagen daquela época, também uma salada de pacotes opcionais que em nada ajudaram a trajetória do carro por aqui. Mas a gente fala disso no segundo momento. Em 2015 ele recebeu a motorização turbo, no caso também o EA211, agora TSI, com 105 cavalos de potência no álcool. Esse carro ficou, bem, não preciso nem dizer o aspecto mítico que ele tomou aqui no mercado brasileiro, com essa união de bom desempenho e bom consumo. E para os idos de 2018, um último tapinha, não é nem um tapinha de meia-vida, né? Foi um tapinha mais para aposentadoria, quando ele recebeu novos equipamentos, como por exemplo, luzes de Cornwell através dos faróis de neblina, piloto automático, limpador automático, farol automático. Mas o fato é que, naquele momento, o Up já estava muito perdido no mercado e essa tentativa da Volkswagen de deixar ele um pouquinho mais premium não deu tanto resultado, o que levou ele a ter um final de vida um pouco desonroso, vamos dizer assim, recebendo, por força de regulamentação, uma nova configuração, a de 4 lugares, sendo descontinuado pouco tempo depois, coisa de 90, 100 dias. Um início um pouco desastroso para um carro que tinha muito potencial, isso acabou refletindo lá no seu final de vida. O Up tem cara de subcompacto e tamanho de subcompacto, apesar dele ser maior do que Mobi e do que Kwid, que eram os seus concorrentes diretos. Então a gente está falando de um carro de 3,69 m de comprimento, 2,42 m de entre-eixos, 1,64 m de largura sem os retrovisores e 1,50 m de altura, nessa versão Extreme, com 1.001 kg e vão livre de 14 centímetros. Aqui pneus 185 60 aro 15, então uma medida aí mais tradicional que te dá um pouquinho de paz em relação a buracos e coisas do tipo. E aqui debaixo do capô, o famosíssimo EA211, aqui 170 TSI. E o que é este 170 TSI? É o torque em Nm, que inclusive está lá na tampa traseira, né? Então são 170 Nm de torque, o que equivale na
métrica mais padrão de mercado, a 16,8 kgfm de torque. Isso independente do combustível, seja álcool ou gasolina, de 1.500 rotações por minuto até 4.000. Então é realmente uma baita patada de torque que esse carro tem aqui, com um peso razoavelmente contido para o tamanho dele, né? Poderia ser mais leve, mas ainda assim é um carro leve. De potência a gente tem 101 cavalos na gasolina a 5.000 rotações por minuto e 105 no álcool na mesma rotação. E o motor ele praticamente dispensa maiores apresentações, né? Familiar 211, 3 cilindros, 1.0, duplo comando de válvulas, tem variação na admissão, tem variação no escape, turbina e a grande vedete, né, no lançamento, a injeção direta, que inclusive elimina a necessidade de tanquinho de partida a frio, ou seja, com o álcool a pressão da injeção é tão alta que o combustível já sai bem estratificado, não precisa de nenhum pré-aquecimento ou a injeção de gasolina. Inclusive eu não imagino onde poderia caber um tanquinho de gasolina aqui, olha, é realmente um cofre bem apertadinho e, bem, o motor EA211 já é famosíssimo por entregar bom desempenho e bom consumo, especialmente aqui no Up. Na hora que a gente estiver andando, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Por fora, o Up não mudou muito ao longo da sua existência, né? Teve um tapinha leve ali na dianteira, na traseira, e por dentro também não mudou muita coisa, mas a Volkswagen, infelizmente, fez algumas mudanças bem pontuais que deram uma impressão de qualidade muito maior do que a gente tinha no Up lá do lançamento. Então nessa última linhagem do Up, o que a gente já tem? Um novo volante, com esse aqui, importante dizer, foi uma troca do dono, né, aqui com couro e black piano, mas um novo volante com os comandos de som, que não existiam na primeira versão do Up, um painel de instrumentos maior, aqui, se eu não me engano, é a mesma peça do Fusca, né? Antes a gente tinha aquele conta-giros bem pequenininho, um indicador de nível de combustível também bem pequeno, que agora com uma leitura mais fácil. Aqui este carro, lembrando, não são todos os Ups que tem isso, mas este carro com o sistema de som com a telinha colorida, detalhe interessante. Suporte celular aqui está fora, mas saiba que o Up também tem, exceto nas primeiras versões, que aqui não tinha nada ou tinha a telinha do Maps and More, né? Um navegador aí que era opcional na época. Detalhe interessante também, acho que aqui a luz não vai deixar mostrar, mas ele tem uma fita de LED aqui, né, que dá essa carinha de... é uma luz ambiente, né, mas dá um efeito bem legal de noite. E sendo um painel mais horizontalizado, né, dá uma percepção legal aí também de largura, né, marca esse pad aqui do painel. Em termos de acabamento, é tudo muito Volkswagen mesmo. O que isso significa? É óbvio que é um carro de entrada, mas vai ter o chato que reclama que não tem material soft touch. Era de se esperar, mas a bem da verdade, olha, aqui esses plásticos, eles passam uma percepção de qualidade, pelo menos olhando aqui para o painel, até melhor do que no Polo, por exemplo, né, que lança mão de alguns materiais bem simples. Então, aqui a gente tem uma textura bem legal, olha, bem legal mesmo. E eu não posso deixar de comentar, né, um carro de 95, 96 mil quilômetros, 100 mil arredondando, né? E olha, tudo tem uma aparência muito boa ainda, tá vendo? A gente não vê riscos, aqueles riscos típicos, né, de colocar as coisas, nada fora do normal para quilometragem aqui. A gente vê o revestimento dos bancos também muito inteiro, tá vendo? Então é um sinal de boa qualidade construtiva. Eu acho que é algo muito interessante de ver. Na hora que a gente estiver andando, a gente fala um pouquinho mais sobre barulhos de acabamento e essas coisas com o dono. Já que eu falei de banco, vamos falar de ergonomia aqui. Eu gosto muito desses bancos. Gosto muito deles mesmo, porque olha, tem um apoio muito bom para a coxa. Eu estou bem certo aqui. Apoio muito bom para a coxa. O apoio de cabeça é inteiriço, o que não é um problema, pelo menos para quem vai aqui na frente, mas pode deixar uma certa sensação de claustrofobia para quem vai lá atrás. Mas isso também é história para um segundo momento. Eu gosto também deste apoio de cabeça porque ele não é daqueles que te empurra para frente, né? Como era, por exemplo, no Fox, né? Eu tive um Fox e isso me incomodava bastante no carro. Este é o lado bom em termos de ergonomia, junto com
a boa centralização do volante e dos pedais. Olha, para um carro bem compacto, realmente elogiável, tudo muito bem centralizado mesmo. Então aqui a gente não tem aquele efeito também do Fox, né, de pedais muito juntos, muito centralizados. Não, um bom espaço aqui, mesmo se você for uma pessoa mais alta e calçar números de sapatos maiores, né? Muitos elogios, né? Então é tudo perfeito. Não. O volante tem regulagem só de altura. E olha, é uma regulagem no campo até bom. Mas o painel de instrumentos do cluster ele é bem alto. Então, por exemplo, o Lucas, que gosta de deixar o volante mais baixo, teria um problema aqui com a visualização do painel. No meu caso aqui, eu estou vendo só 80, 100, 120. A gente sabe que tem muito dono de Up emocionado por aí que gosta de andar só nessa velocidade, mas é um problema bem delicado aí de visibilidade do painel. E aí, já pegando a minha situação, que eu não gosto de ter nada sendo tampado pelo volante, eu vou ter que deixar ele aqui numa posição alta, até mais alta do que eu gosto. Eu não sou aquela pessoa que gosta do volante muito baixo, mas ainda assim eu vou ter um problema em relação à distância do volante. Olha, eu estou na distância certa para as pernas, eu piso na embreagem, tudo certo, tudo beleza, mas os meus braços eles estão bem mais esticados do que eu gosto de usar. Então aqui realmente este ponto é um lado negativo no Up. Então, dependendo da maneira como você gosta de se sentar, da sua preferência, é importante você se ajustar no Up e ver se o carro vai se adaptar à sua posição. Outro ponto a considerar também, o cinto não tem regulagem de altura, tá vendo? Ele é fixo. Então, dependendo da sua estatura ou de como você deixa o banco, pode ser que ele pegue um pouco no seu pescoço. Aqui no meu caso tá tudo bem, mas fica de novo essa ressalva aí, né? Quer um Up? Vai ver o Up, senta no Up, testa e vê se você não vai ter nenhum problema com isso. Mas tirando esses pontos, todos os comandos são muito fáceis, é padrão Volkswagen. Talvez eu seja um pouco suspeito para falar, porque eu cresci andando de Volkswagen, enfim, eu tô dentro da marca há muito tempo, mas é tudo muito, muito fácil. Então a chave de farol aqui à esquerda, simples, som à mão, comandos do ar-condicionado, todos muito fáceis. Então, mesmo para quem não for familiar à marca, aqui dentro é tudo muito fácil. E enquanto eu estou aqui, eu não posso deixar de comentar também como é interessante a sensação de espaço que esse carro passa. É um carro pequeno, vocês viram, um carro estreito inclusive, mas aqui dentro tem uma sensação de arejamento muito maior do que a gente vê, por exemplo, no Mobi, que é um carro sim menor, que é sim um carro de projeto mais simples, mas a diferença me parece muito gritante. Então olha, tem uma largura razoável, duas pessoas aqui de porte médio, elas não vão trombando muito. O para-brisas, né, você tem essa sensação de para-brisas distante, então é interessante essa sensação que ele passa. Sendo um carro lá de quase 10 anos, né, lá do começo dos anos 2000, meados, ele não tem tantos porta-objetos aí pensados em celular, né? Então a gente tem porta-copos, a gente tem espaço legal aqui para deixar a carteira, você pode deixar seu celular aqui, óbvio, né, que lembrando, ele tem um suporte, você pode deixar ele aqui também. Não temos aqui no console central muito espaço para porta-objetos, né? Então aqui atrás ele só recebe um pequeno porta-copos. E o acabamento nas portas também é um ponto que muita gente gostava de criticar no Up, né? Essa parte em lata que para os mais novos vai lembrar do Palio Fire, os mais velhos vão se lembrar do Fusca, mas é o que é, né? É um projeto de origem simples e essa é uma das concessões que a Volkswagen fez, juntamente com o acabamento das portas, que é totalmente em plástico, né? Então aqui, por exemplo, a gente não tem nenhum lugar espumado para apoiar o braço, nada do tipo. Só que, mais uma vez, lembrando, é um carro que nasceu com o objetivo de ser um veículo simples, até substituir o Gol G4. Então, são alguns pontos que fazem sentido quando você olha para a gênese do modelo lá no passado. Com entre-eixos de 2,42 m, não dava para esperar muito milagre aqui, né? Ainda mais com essa proposta de ser um veículo urbano. Mas olha, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura. Tá sobrando espaço? Não, óbvio que não tá sobrando espaço. Se você quer espaço no Up, você tá comprando errado, né? Mas, olha, para a cidade é perfeitamente aceitável.
Até para algumas viagens é perfeitamente aceitável. Óbvio que 3 pessoas aqui atrás não é uma boa ideia. Inclusive os alemães acham isso porque lá o Up nunca teve, né, uma versão de 5 lugares como a gente teve aqui. Mas, em compensação, olha, eu tenho um baita espaço para os pés aqui, para cima e para baixo. Não tanto para frente e para trás, né, por conta do desenho do banco. Espaço para a cabeça também é bom, muito por conta desse formato mais quadrado do carro, né? Então, aqui atrás dá para, com muito amor e carinho, dá para viajar aqui 2 pessoas sem passar raiva, nada do tipo. O Up nunca teve cinto central de 3 pontos. Aqui a gente está vendo o bom e velho cinto subabdominal, né? Não tão bom, vamos dizer assim. Na reta final da vida dele, por conta da força da regulamentação, como eu comentei com vocês, ele perdeu este assento central. Então, sem apoio de cabeça e sem o cinto, porque ele se tornou o que ele sempre foi na Europa, um carro de 4 lugares, né? Muito por conta do seu momento de mercado, acho que, né, todo mundo já esperava que o Up ia sair de linha e não receber uma versão de 4 lugares. A solução que a Volkswagen lançou mão aqui não foi exatamente a mais classuda, né? Então, foi só um adesivo no banco, né? um detalhe no revestimento falando que aqui não era um assento, que ninguém poderia sentar aqui. Enfim, poderia ter rolado uma outra solução, por exemplo, o Fox brasileiro que foi para a Europa, ele era 4 lugares, mas aqui no meio com porta-objetos e porta-copos, mas infelizmente, pelo momento de mercado, não foi o que a gente recebeu no Up. Mas olha, cintos de segurança de 3 pontos, né, para os assentos das laterais sim, fixação Isofix para cadeirinha, né, então quem tem criança, isso aqui é um baita lado prático, que tá bem fácil esse gancho, escondido por trás do revestimento do banco. E como eu comentei, esse apoio de cabeça inteiriço não é exatamente um problema para quem vai na frente, mas aqui atrás, se a pessoa for um pouquinho mais baixa, pode ficar com uma sensação desagradável de pouco arejamento, né? Então é algo a se considerar aí, dependendo também do seu uso, do que você está querendo fazer com o carro. Alças de teto não temos, mas a gente tem um pequeno gancho, se você quiser pendurar um paletó, alguma coisa. E óbvio que não poderia ser diferente, né? O padrão de acabamento aqui segue o mesmo lá da frente. Então lata, portas totalmente em plástico. A gente tem um mini porta-objetos ali. Eu lembro que lá em 2017, quando a gente fez o Speed Up 2015, eu falei que era um porta-house. E eu continuo achando que é um porta-house. Alguém que desenhou isso adora bala. Ele é bem pequeno, bem raso mesmo. E o Up também nunca teve, de fábrica, vidros elétricos na traseira. Se eu não me engano, a justificativa oficial era que não tinha espaço para um motor de vidro elétrico nessa porta. Mas existiam instalações paralelas aí no mercado, enfim. Foi feito, né? Que os engenheiros não fizeram, os mecânicos aí deram um jeitinho. Em relação ao Up europeu, a gente tem 6 centímetros a mais de comprimento aqui e também uma diferença em relação às janelas traseiras. Lá na Europa a gente tem o vidro basculante, igual, sei lá, um bom e velho Gol G3, e aqui a gente tem, como eu mostrei para vocês, né, a manivela. Então não é um vidro elétrico, mas é um avanço em relação ao europeu, que afinal de contas no Brasil um carro ele tem que ser bem multiuso, né? Esses 6 centímetros extras, para onde eles foram também? Porta-malas, que por lá são 250 litros, aqui são 285 litros, e também para o tanque de combustível, por lá 35 litros, e aqui 50 litros, pensando principalmente em autonomia com álcool, né? Lembrando que lá na Europa a galera usa gasolina pura, então uma autonomia maior, que a gente tem também essa possibilidade aí de rodar com álcool, então é algo que faz sentido. Aqui no Extreme, no X-Treme, como preferir, a gente não tem aquele inteligente sistema de aproveitamento de espaço do porta-malas que é o Save. Eu gostava muito daquilo, achava bem legal mesmo. Lembro também que no Speed Up que a gente fez a avaliação ele já tinha esse sistema. E ele não era só prático, ele também dava uma impressão de acabamento muito melhor do que a gente tem nesse Up aqui. Então olha, aqui o dono ele usa o carro mesmo, não é carro de garagem, então você pode ver que marcas ficam, sujeira fica. E para quem
for daqueles que se incomoda mais com isso, bem, esse é o Up no final de vida, né? A gente não tem batente de plástico, a gente não tem acabamento em filtro nas laterais, nada disso. Mas, muito curiosamente, a gente tem um acabamento em filtro na parte traseira do banco, né? Então, bem peculiar. Banco que inclusive não é bipartido, mas como eu disse, tem o Isofix e por isso aqui a fixação top tether para cadeirinha. Detalhe bom também, interessante, muita gente gosta, olha, aqui é totalmente revestido. Então um Polo, por exemplo, na Europa, tudo revestido, no Brasil é só aqui. Aqui não, totalmente. Enfim, são alguns detalhes aí que chamam a atenção, ora para um lado, ora para o outro. Outra diferença também, por lá, tampa traseira de vidro. Aqui não, é uma tampa de metal pintada em preto no caso das versões TSI. Na época de lançamento, a Volkswagen falou que isso era pensando em custo de seguro e manutenção, né? Então, no caso de uma pancada aqui na traseira, essa tampa é mais barata para reparar. Ainda assim, a Fiat lançou mão disso no Mobi pouco tempo depois. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar em relação à tampa de vidro. Não é o caso do Up aqui, mas é só uma observação. Imagina, seu carro está parado o dia inteiro no sol na praia, vamos supor. O Up ele tem um puxador, claro. Mas está lá torrando, você bota a mão aqui, você queima a sua mão, né, quando a tampa é de vidro. Eu digo isso porque já aconteceu isso com o Mobi, quando eu estava com ele, né? Então, eu não acho que seja uma solução ruim, de maneira nenhuma. Só é uma solução diferente para um mercado diferente. Estamos aqui com ousado, alguns diriam, proprietário do Up, João. E aí, Davi? Bem? Bom te receber no canal, finalmente, cara. Ainda mais com o Up aqui, que é um carro que a gente já conversou tanto sobre, já andei, enfim. Muitas histórias em quase 100 mil quilômetros, né? E este não é o seu primeiro Up, né? Terceiro Up. E me diz, por que o Up? Cara, o primeiro, na verdade eu nem escolhi muito, era o que tinha em casa, assim, era o carro que tava com o meu pai e eu acabei ficando com ele pra mim. Era um Up MPI, 2 portas, pré-facelift, ele era 2014, 14 e 15, é o primeirinho. Mas nossa, aquele motorzinho, pensa, CNH recém-tirado, 18, 19 anos, que eu fiz de besteira com aquele carro e era gostoso demais, demais, demais. Aí depois dele eu tive um K 1.0 3 cilindros. Gostava, mas sentia saudade do conjunto mecânico do Up. E assim, você dá uma volta em um quarteirão no carro, você nota que a qualidade construtiva é bem inferior à do Up. Precisão é a palavra que define quando você sai do carro e volta pro Up. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu tive condições de sair do carro, já estava já me formando praticamente, que era um Up TSI. Vendi, comprei um Up TSI, depois vim para esse. No meio do caminho, por um acaso ali de oportunidade, eu tive um Fox Highline 1.616 iMotion. 4 meses depois vendi e voltei pro Up. Não dá. Todos os caminhos não levam a Roma, levam o Up no seu caso, o Up TSI, né? E se tivesse a venda, acho que levaria de novo. Se tivesse para comprar mais novo, mas agora eu tenho que ir pro Polo. Legal, boa. E desde que você tem o Up, a gente conversa muito, né, sobre ele ser um carro econômico e valente, mas conta pra galera aí que tá assistindo a gente em termos de consumo, o que você já fez com esse carro, no álcool, na gasolina, estrada, cidade, você tem aquele controle bem preciso, né? Eu tenho registrado, tem gente que fala até que eu sou meio doido, eu tenho 100... mal de engenheiro, todo mundo doido, eu tenho 100% dos abastecimentos desse carro registrados em uma tabela do Excel. Eu faço em média nesse carro, eu tenho um pé meio pesado. E eu faço na média ali, mais urbano em São Paulo, eu faço ali ao redor de 9 no etanol. Gasolina perto de 11, 11,5, por aí. É muito bom. Álcool em São Paulo, cara. É bom. E dá para fazer mais. Aqui aí eu não tenho muito autocontrole. É um pouco mais difícil. Justo. E em estrada, como é que fica? A rodovia, não caia no conto de, olha, esse carro faz 30 por litro na rodovia, faz 20 no... Não faz. Isso aí você consegue fazer na marginal, 70 livre. Mas sim. Vida real, vou dar um exemplo, uma viagem que eu fiz, São Paulo a Uberlândia, gasolina. 19,4, se não me engano, uma viagem de 600 km. Gasolina, né, que você falou? Gasolina,
entre 19 e 20, etanol perto de 14. Cara, muito É bom. vida real, assim, andando que nem gente, 100, 110, Sim. ar ligado, tudo. É perto de 14 no etanol, 19 na gasolina. É o que eu faço. Muito bom, muito bom. Cara, realmente é um carrinho... É gostoso de dirigir, né? Esse Ele roda conjuntinho leve, aqui, ele né? roda leve. É isso, ele roda muito, muito leve. E esse câmbiozinho, mesmo com 100 mil quilômetros nas costas, também até é gostoso, né? Preciso, fácil, levinho. E 100 mil quilômetros, né? 95.836, para ser mais exato. Vamos ser preciso aí. E falamos aqui, né? O câmbio tá gostosinho, tá leve. Andando aqui, a gente não pegou nenhum trecho muito ruim, mas dá para notar que barulho de acabamento aqui também. Não tem. Tá bem de boa mesmo. Mas acho que o que muita gente tem medo, desde lá 2015, no dia 1 do Up TSI, já tinha gente falando na internet que esse carro ia ser uma bomba. Que não dava um ano, que ia sair de linha, que era doido que ia comprar. Enfim, nesses 100 mil quilômetros aí, 3 anos, né? Uma Vai rodagem... fazer, novembro de 2019, então quase 3 anos. Quase 3 anos, uma rodagem aí muito intensa. Como que foi esse carro, assim, em termos de manutenção? O que você teve de problema? Você que tem um conhecimento de engenharia também, né? O que você precisa tomar cuidado com esse EA211 TSI? Cara, pra ser bem sincero, vou contar como é que foi a minha realidade com esse carro. Eu não fico colocando, nossa, vou colocar Podium nesse carro, não vejo necessidade. Mas eu sou muito chato com posto de qualidade. Eu tenho o meu posto que eu sei que é bom, eu só coloco nele. Eu não coloco sem bandeira. É isso. E 95 mil quilômetros, o pessoal fala, etanol acaba com o carro. Pode até ser que de fato o etanol seja mais agressivo do que na gasolina, pro motor. Mas eu rodei desses 95 aí pelo menos 50 mil no etanol. Eu nunca tive problema de bico injetor, de bomba de baixo, que é uma de coisa bomba que de falam alta. muito, bico com álcool fica gotejando. Aliás, eu nunca tive problema nenhum com esse carro, nenhum. Eu só fiz preventiva, só. O máximo é disco, pastilha, óleo, filtro, só. Cara, mais isso nada. é muito interessante porque sempre aparece gente falando, é turbo, é injeção direta, vou ter que morrer muito dinheiro para fazer aquilo e isso. E eu costumo sempre falar, galera, é o mínimo que você tem que fazer com qualquer carro, é um combustível de qualidade. Você não vai abastecer em qualquer posto, você não vai meter o louco. Sim. Você tem que fazer, seja em concessionária, seja numa boa oficina, botar o óleo certo, não é só viscosidade certa, a especificação de fábrica também até é muito mesmo importante. porque o pessoal confunde viscosidade com especificação, né? Exato. Não é todo 5W40 que é igual. Exato. Nesse caso é VW 508/88. 508/88. Detergente, lubrificante, tem todo um pacote de aditivo dentro do óleo que cada montador especifica, né? Então, cada montador e para cada uso, né? Exatamente. Então, o 5W40 do EA111, não sei se é o mesmo desse, mas hoje mas no passado não era. Mas no passado não era. Enfim, são coisas básicas que muitas vezes as pessoas ficam criando um receio, um temor, enfim, que simplesmente não se justifica, né? A gente está vendo aqui 100 mil quilômetros de estrada, 100 mil quilômetros andando bem, 100 mil quilômetros andando em buraco, andando em São Paulo, que não é fácil. Por semana, eu acho que só rodando aqui nessas ruazinhas de Moema, você sabe que o asfalto daqui tá sofrido. Terrível. Pelo menos 500 km por semana dessa condição é o que ele passa. E fora o que eu ando de rodovia, que eu ando quase 4 mil por mês, né? Pois é. Eu acho que aí um problema não é nem problema de manutenção, mas de concepção mesmo. Você vê que ele tem pouco curso de suspensão. Muito pouco. E você andando nessa buraqueira aqui, queda de lombada, tudo é um carro que ele bate seco se você não tomar cuidado. Sim. Então assim, não é um carro para você sair atropelando tudo. Apesar dessa roupagenzinha cross sugerir isso, não é essa a vocação dele. Você tem que dirigi-lo como um carro mais assentadinho, assim, com roda maior e tudo mais, apesar dele não ter. Mas você vê que, do ponto de vista de comportamento dinâmico, não tem nada de esportivo. Cara, assim, isso aqui é um esportivo, ele virou um esportivo por acaso, né? É. A galera pensou, puta, um carro pequeno, que anda bem, gasta pouco, vou brincar. Sim. Mas a Volkswagen nunca prometeu ser um carro esportivo aqui, nada do tipo. Vamos aproveitar aqui que a gente tá um pouquinho mais tranquilo, vamos chamar uma redução, pisar fundo em 3, 2, 1. É muito gostoso, hein? Você vê que a segunda deu quase 100, A segunda quase 100, é um carrinho que... É igual, acho que a melhor definição é a que você comentou. É um carro que ele funciona leve, né? Um
carro que tem essa Não faz essa força para rodar. leveza, não faz força para rodar. E eu acho que é isso que faz dele tão econômico. É pouco atrito no Tanto motor, que, né? uma ressalva até, para não falar, só tá falando bem. Esse carro, o que ao meu ponto de vista faz o TSI econômico no Up, a facilidade, é o pouco de esforço que ele faz para rodar. Sim. Condição crítica para esse carro. Anda e para e ar ligado. Para mim, que tô acostumado com os números de consumo 109, 10, 11, você pegar anda e para com ar ligado, você vai fazer 6 no etanol. É vida real. Ar-condicionado ligado em cima, acho que até o pessoal do Flatout Juliano Barata tava falando, né? Esses motores pequenos com muita carga, você usando na região fora de atuação da turbina, vai gastar. Vai gastar, esquece. Então anda e para, ar ligado, vai beber que nem 1.6, a mágica do downsizing não vai acontecer. E para encerrar aqui, acho que a gente não pode deixar de falar de acabamento também, né? Estava apresentando o carro ali estático, é tudo muito simples, sim. Mas você gosta de mexer, né? Você mexeu umas coisinhas aqui e ali. Já, né? Chegou a desmontar o acabamento aqui das porta. portas. Inclusive, esse é um ponto até que eu achei curioso quando eu desmontei esse carro. Não vou falar que foi uma surpresa, porque eu já imaginava. Mas quando você sai para mexer nesse carro, que você desmonta painel de porta, que você vai olhando por dentro do cofre, por baixo, você vê que o carro ele tem cuidado de construção onde os olhos não veem. Não é só onde você está mexendo. Vou dar um exemplo bobo. Você vai tirar um painel de porta aqui, não fica uma presilha presa. Elas saem todas, fica bonitinho, sabe? Do jeito que tinha que ser. Cara, gosto demais. Me agradou muito esse carro. Se eu teria outro, se vendesse ainda, compraria sem medo de ser feliz. Eu sou suspeito para falar, porque teria. Quando eu tinha o Fox, eu pensei em trocar no Up. Quando eu comprei o Polo, eu pensei em pegar o Up. Quando eu tinha o Polo, você falava para eu pegar o Up, porque ia sair de linha. Eu tentei fazer ele pegar um Up. É verdade, foi. Eu quis, mas não deu. Foi difícil. Mas, cara, é muito bom você ter falado isso, porque também outra coisa que sempre falam no canal, não, o Soft Touch não vai fazer barulho, não sei o quê. É um ponto até curioso. Eu não vou falar que esse carro não faz nenhum barulho de acabamento. Se houve uma coisinha na coluna A, uma coisinha na coluna B, assim, bem pouco, não faz muito. Agora, especificamente de painel, esse carro não faz barulho de acabamento. Pianinho, né? Não faz. Se você viu, você andou em rua esburacada aqui, não faz. Uma crítica, falando em isolamento. Ele não tem para-barro na roda traseira. Se você andar em dia de chuva, a água batendo na caixa de roda traseira sem o para-barro, parece que você tá com uma janela aberta. Isso é feio. Isso é uma coisa que me incomoda, se você passar em onde tem pedrinha. Sim. É um ponto de descuido que, putz, não ia ser tão caro de resolver, dava pra terem feito. E salta aos olhos, né? Salta aos olhos. Muda bastante fora, a percepção de qualidade. Você vê, parece que tá faltando algo. É feio olhar, né? É feio. E pra matar, eu não posso andar no Up sem falar de uma coisa. Puta que pariu, vai ser ruim de fazer ponta-taco assim na longe. Não é impossível. Impossível. Pedal de freio aqui ou do acelerador é aqui. Impossível. A pessoa que fez isso aqui não gosta de carro, não tá nem aí. Não. E é foda, você pega o Fox, que é tudo deslocado pro centro. É tudo pra direita, mas sai certinho. Gostosinho. O Polo um pouquinho afastado, mas sai bem. Aqui não, né? Aqui não sai. É impossível, infelizmente. É um cara aí que gosta de dirigir, é um ponto negativo. Bem, o Up já passou aqui pelo canal outras vezes e eu nunca escondi o quanto eu gosto desse carrinho. Realmente um carro que agrada muito, especialmente para quem gosta de dirigir. E com isso a gente vai inclusive para o primeiro ponto positivo do Up, que é justamente a dirigibilidade. Essa união de um carro leve, de 1 tonelada, com esse motor, com muita potência disponível desde baixos giros, com um bom câmbio manual, para quem gosta de dirigir, é realmente arrebatador. Aquele carro que ele não é só rápido, ele é também ágil, justamente por conta do seu tamanho reduzido. Então você tem uma sensação de facilidade para desvencilhar de gente lenta no trânsito, você tem uma sensação boa de pujança, de valentia na estrada, mesmo com o carro carregado. Isso definitivamente virou uma marca registrada do Up, né? Não é à toa aí que por muito tempo na internet existia aquela coisa do Up bengador. O segundo ponto positivo é a qualidade do projeto. É um carro que, quando foi lançado lá em 2014, teve a primazia entre os veículos de fabricação nacional de qualquer categoria e faixa de preço, a atingir o resultado de 5 estrelas para os passageiros adultos na dianteira nos testes do Lightning Cap.
Então é um carro que, beleza, pode não ter os airbags laterais, controle de estabilidade, assistências à condução que são tão normais hoje, mas que mesmo depois desse tempo todo ainda preserva essa boa qualidade de projeto. Isso você sente também em isolamento acústico, isolamento de vibrações, a sensação de rigidez naquele carro que você fica com aquela percepção chata de o tempo todo estar torcendo muito, não, nada disso. E tudo isso denota um projeto muito bem feito que felizmente envelheceu muito bem. E o terceiro ponto positivo, até muito relacionado lá com o primeiro, é o conjunto mecânico desse carro, o powertrain dele. Então o motor é A211 turbo com esse câmbio manual, realmente é uma dupla muito bem casada. Mesmo com esse câmbio de relações aqui até usadas, pensando no mercado amplo, né, no consumidor leigo, o carro ele tem uma disposição que impressiona a qualquer velocidade, um consumo que impressiona em praticamente toda situação. Então um carro muito valente mesmo. Então se você pensa em um carro que vai te dar uma segurança em ultrapassagem, se você viaja, pode até viajar, né, com algum peso aqui, é um carro que não vai ter uma queda notável em termos de desempenho. Então realmente um baita ponto positivo. Mas nem tudo são flores e tem um ponto negativo que é recorrente nas avaliações do Up desde tempos passados, que é a suspensão. Ele é um carro mais firme, sim, puxa até pro duro, algumas pessoas diriam isso. Realmente é um carro bem sequinho, de curso bem curto de suspensão. E considerando que ele é um carro de uso urbano, e como a gente sabe, grandes cidades no Brasil, que não falta é buraco, quebra-mola e valeta, isso acaba sendo um ponto que pode incomodar algumas pessoas. Pegando, por exemplo, o Mobi, que é um concorrente direto e é uma boa referência de suspensão, lá na Fiat a gente tem um carro que você passa por cima de quebra-mola, você pode passar praticamente direto em valeta, que é um carro que não vai reclamar, não vai dar fim de curso, e nada do tipo. Aqui, por outro lado, a gente já tem um comportamento bem mais sequinho, bem mais firme, como inclusive se o carro tivesse pneus de perfil mais baixo. Então se você quer aquele carro bem macio, acho que o Up pode não ser a escolha mais certeira. O segundo ponto negativo, mas aí já depende muito de perspectiva, é o preço. É um carro que hoje, para quem vende, realmente é um baita negócio. Ele foi descontinuado, mas ele seguiu como uma ascendente de preço, como se fosse um carro 0 km. Então, há não muito tempo atrás, ainda era muito comum você ver Up Extreme 0 km, 4 lugares, anunciado aí na faixa de 80, 85 mil reais. Então para quem vende é um bom negócio. Para quem compra, porém, pode ser um ponto que vai pedir uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada. Mas lembrando que, para quem compra carro por metro, esse preço pode assustar. Mas ditas, né, todas essas qualidades de construção, dirigibilidade, enfim, o projeto como um todo, isso tem um preço e, por mais que assuste, é um ponto justificável aqui no Up. E voltando à pergunta lá do começo do vídeo, o Up TSI é um carro confiável? Ele é um bom companheiro para um uso intenso? Sim, e muito. Como o dono contou aqui pra gente, foram 100 mil quilômetros rodados com muita saúde, um carro que foi usado à moda como se deve, e nem por isso foi um carro que deixou ele na mão. Então, em termos de confiabilidade desse motor A211 TSI, tem muita gente falando desde 2013, quando ele veio no Golf, desde 2015, quando ele apareceu no Up, que esse motor não ia durar nada, que em um ano ele ia sumir do mercado. Tem gente até hoje falando isso, que em um ano ele vai sumir do mercado, né? Os cavaleiros do aguardem. Mas o fato é que o Up é sim um belíssimo exemplo de como se fazer um carro, mas também um péssimo exemplo de como se vender um carro, né? Projeto muito bom, projeto muito moderno, ótima qualidade de construção, mas tudo isso por um preço elevado para a categoria onde ele nasceu, que lembrando, lá em 2014, ele veio para substituir o Gol G4, né? Brigar com o Celta e afins. Na campanha de lançamento, a Volkswagen não soube aproveitar dessas boas qualidades do carro e, para piorar, pessoas chegavam numa concessionária para olhar um Up, por exemplo, ela olhava para o lado e tinha um Fox 1.6 intermediário e um preço parecido, né, quando você considerava as versões 1.0 aspiradas topo de linha do carro. Isso, infelizmente, acabou prejudicando todo o seu desempenho comercial ao longo da sua existência, sendo que só a partir do lançamento da versão turbinada que ele encontrou
um nicho específico ali de compradores que buscavam um carro compacto, moderno, de bom desempenho e bom consumo e que, reconhecendo as boas qualidades de projeto desse carro, estavam dispostas a pagar mais por ele. Enfim, de qualquer maneira, é sempre muito bom revisitar um Up, é um carro que nós coletivamente, individualmente aqui no canal gostamos bastante e esperamos também que vocês tenham gostado de revisitar o Up tanto quanto a gente. Então deixe aqui nos comentários suas dúvidas, suas opiniões, suas experiências, se vocês já tiveram um Up. Especialmente deixem também a sua curtida e a gente se vê no próximo final de semana aqui no Drive On.